Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Raquel Chaves, essa daqui é a série Meu Portfólio. Nessa série a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, sobre posicionamento, sobre portfólio, claro, sobre branding pessoal, apresentação, enfim, sobre todos esses assuntos que vão nos auxiliar na nossa construção profissional, no nosso posicionamento, na forma como a gente se expõe. Bom, hoje aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode se apresentar quando a gente desenvolve muitas tarefas ao mesmo tempo, muitos tipos de trabalho, muitas atividades, enfim, quando você é um multipotencial. Dia desses eu falei aqui no meu Instagram sobre esse assunto, porque eu me identifico um pouco e recebi bastante feedback, achei bacana explorar um pouquinho mais esse assunto. Muitas pessoas me pediram, muitas pessoas se sentem perdidas aí nesse tema. E é algo que realmente é um problema, né? Muitas pessoas elas se sentem incapazes de se expor, de se apresentar profissionalmente, porque elas desenvolvem muitos tipos de trabalho, alguns não se conectam muito bem uns com os outros, ou elas não conseguiram fazer essa conexão. E, enfim, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha experiência e queria dar algumas orientações para vocês, algumas dicas, né? Eu quero mostrar aqui um pouco do meu caminho, porque de repente pode ser uma inspiração para vocês, pode ser algo que vai ajudar. Bom, para quem não me conhece, eu sou formada em desenho industrial, em design, me formei em 2007, já tem um tempinho, ou seja, tem mais de 10 anos aí que eu tenho uma trajetória dentro desse universo do design e já tive muitas experiências, né? Uma das coisas que eu fico assim, que eu tenho bastante orgulho, que eu fico feliz, é que eu consegui realmente me estabelecer na minha carreira. Na verdade, eu estou me estabelecendo, né? Porque um dos grandes medos que a gente tem quando a gente está começando, principalmente, quando a gente sai da faculdade, da universidade, é conseguir o primeiro emprego, é realmente estar trabalhando ali naquilo que você sonhou, naquilo que você estudou. E esse era um frio na barriga que eu tinha, né? Eu me sentia assim muito insegura nesse sentido. Mas vamos lá, logo que eu me formei, eu não consegui um emprego, foi muito ruim, mas eu não queria desistir, né? E, bom, até hoje a gente tá aí nessa insistência, mas acho que já deu certo, pelo menos aqui pra mim. Por isso que eu quero dar essas dicas pra vocês. Logo que eu me formei, eu não consegui um emprego, eu passei mais ou menos um ano aí no limbo. Aliás, eu tive vários limbos aí na minha carreira profissional. A gente só mostra a parte boa, né? Mas tem a parte dolorosa, a parte ruim de ficar desempregado, ou de ter que, enfim, trabalhar com outras coisas que você não tem nada a ver. Isso é bastante comum na área criativa, né? Eu acho que não só na área do design, mas na área das artes, na área da artes visuais, né? Que eu quero dizer, na área da música, na área de arquitetura. Bom, a gente sabe que é normal. E poucas pessoas falam sobre isso. Eu acho que é meio que um tabu, as pessoas ficam com um pouco de vergonha, não sei. Mas eu vou falar aqui. Bom, originalmente o meu propósito sempre foi trabalhar com design de produtos. Então foi realmente um caminho que eu sempre batalhei bastante. Quando eu consegui meu primeiro emprego, realmente essa foi a minha atuação. Eu trabalhava numa fábrica desenvolvendo produtos. E foi uma grande realização, assim, foi bem feliz, apesar de que naquela época o salário era péssimo, assim, eu ganhava muito pouco. E foi quando eu caí na real que a gente vai ter que ali coordenar a nossa profissão de acordo com a nossa vida pessoal, vai ter que aí balancear essa questão de ganhos, de vida adulta, de pagar contas, né? Não é só a realização profissional. E aí eu acho que tem esse embate aí, que muita gente até hoje, a gente tem aí muitos adultos que se sentem frustrados por não conseguir achar esse equilíbrio. Mas ao longo da minha carreira, ao longo desse caminho, eu tive que mudar várias vezes a direção para conseguir achar esse ponto, esse caminho do meio entre tornar a minha carreira algo assim com a qual eu me realizasse e também pagar as contas, né?
Eu acho que basicamente é isso que a gente procura. Então, nesse período, nesse caminho, ao longo desses anos todos, eu já tive que atuar com outras áreas do design. Então, elas são, por exemplo, design gráfico, pequenos projetos de decoração, eu dou aulas. Assim, ao longo da carreira eu também tive muitas pausas, porque sempre fiz cursos de pós-graduação, fiz mestrado, fiz outros cursos pequenos, cursos mais técnicos também. E, claro, nesse caminhar, eu tive que organizar bastante essa questão dos trabalhos e como eu queria me apresentar, porque eu tinha essa paixão por querer fazer tudo, né? E não dá pra fazer tudo. Então, só para vocês terem uma ideia, nesses mais de 10 anos de profissão, então já me apresentei como designer de produto, designer de mobiliário, designer de objetos, designer gráfico, sendo que dentro desse design gráfico trabalhei muito tempo no universo do casamento, então fazia convites de casamento, trabalhei também desenvolvendo identidade visual para empresas. Depois eu fui para um caminho mais voltado para exposições. Depois eu caí na área de pesquisa, então tive aí um período de mais acadêmico e mais voltado para a parte teórica do design. Eu trabalho também com produção de eventos, tudo isso voltado para o design. Então, isso é uma coisa que eu consegui pelo menos amarrar. Eu sempre estava fazendo coisas diferentes, mas todas dentro desse universo criativo, dentro desse universo do design. E no meio disso ainda tinha os meus projetos pessoais, as coisas assim que a gente tem aquelas viagens e quer executar e quer fazer e acha bacana, acha lindo, né? Mas o que eu vou falar pra vocês é isso, que a gente tem que manter o foco, tem que ter uma certa organização, porque senão você não vai conseguir mostrar nada direito. Então, hoje em dia, como que eu me apresento, né? Eu tenho vários cursos de várias outras coisas e tenho projetos desenvolvidos em outras áreas também dentro do design, mas eu não mostro elas, simplesmente porque são áreas que eu ainda não tenho um portfólio muito extenso ou de repente eu não tenho realmente interesse, porque não é algo que me instiga, que faz meu coração bater até. Mas e tem áreas também que eu vejo que não tem um potencial comercial assim muito interessante. Isso você vai ter que entender ali, você vai ter que ter um feeling, né? Isso, claro, gente, eu acho que só com experiência mesmo e conversando com outros profissionais, com colegas, debatendo isso, ligando o seu sexto sentido até, você vai ter que entender até que ponto o que você está fazendo vai valer a pena, né? Se aquilo lá está de acordo com o seu propósito e está de acordo com esse equilíbrio aí do que você quer para sua vida pessoal, do que você quer para sua vida profissional, se isso está pagando suas contas, se isso está te realizando, né? Qual vai ser o equilíbrio disso tudo? Uma das coisas assim que foram um pouco até doloridas que eu tive que fazer foi eliminar algumas habilidades minhas. Não exatamente eliminar, mas eu não mostro elas, eu não me vendo dessa forma. Hoje em dia eu tenho assim projetos específicos que eu organizei e que eu vi que tem potencial, que tem a ver comigo, e apesar de eles meio que parecerem coisas distintas, eles são a mesma coisa, tá? Eu tenho uma marca de objetos imobiliário, que é algo bem comercial, é algo ali que eu consigo dar vazão para pro meu lado criativo, mas é tudo muito pensado, muito estudado, porque no final das contas eu não crio só por prazer, eu preciso vender. E no caso da Moderno, que é a minha empresa, ela eu já decidi, eu já identifiquei que é uma marca slow, por exemplo. Eu não tô ali para criar 1000 coisas ali rapidamente e vender loucamente, não, ela é um pouco mais lenta mesmo. Fora isso, eu tenho meus projetos de pesquisa e teoria, onde eu tenho um projeto chamado Mapa Design Brasília, que é um mapeamento de designers, é uma mistura de curadoria ali que eu faço, que se conecta com outros projetos culturais voltados para onde? Para a área do design, óbvio. E nesse meio aí teórico eu também dou aulas, eu dou cursos, né? Então eu dou curso de expografia, que é algo que está super conectado com cenografia, com eventos, e outros cursos também, como de montagem de portfólio, que eu já ofereci em outras épocas e está voltando também. Então são esses projetos ali que eles
são um pouquinho diferentes, mas todos falam da mesma coisa. Além disso, por conta do meu trabalho como designer, por conta da Moderno e outros pequenos projetos que eu já executei, volta e meia eu sou convidada para participar de exposições e lidar com um lado um pouco mais artístico do design, onde eu sou ali um conteúdo para eventos, exposições, às vezes fazer alguma palestra. Então, é mais ou menos isso. E aí, o que eu tive que eliminar? Eu tive que eliminar o design gráfico, que é algo que eu faço, eu recebo muita demanda, mas eu não me vendo dessa forma, é interessante, né? É porque muita gente pergunta, Raquel, quem fez tal site pra você? Quem fez essa marca? E eu falo, fui eu mesma. Então, como eu sou a própria designer gráfico dos meus projetos, muita gente vai me perguntar e acaba me contratando para fazer os projetos deles, por exemplo, né? Mas eu não me vendo dessa forma. Se vocês procurarem no meu portfólio, eu não coloco mais isso. É por uma opção mesmo, foi uma estratégia, foi um caminho. Apesar de eu já ter sido, inclusive, sócia de um estúdio de design gráfico, atualmente isso já não me representa comercialmente. Outra coisa que eu tive que limar foram os meus hobbies. Então, é porque assim, muitos dos meus projetos pessoais viraram projetos reais e hoje em dia são rentáveis. E eles começaram como um hobby, como algo ali, uma inquietação, uma coisa que eu queria fazer simplesmente por querer fazer, né? Mas outros, eles estão ali, eles não caminharam muito, então eu tive que botar de lado, guardar ali num cantinho. Um dia, quem sabe, a gente explora um pouco mais, mas tem coisas que eu vejo que ali não é a hora, né? Então, por exemplo, eu sou apaixonada por cerâmica. Eu já fiz cursos de cerâmica, eu tenho peças ali executadas, e morro de vontade de desenvolver uma linha nesse sentido, por exemplo, mas eu acho que não é a hora. Eu não, assim, a gente tem que saber dosar também, né? Então eu nem menciono isso também. Acho que também eu tô muito crua ainda, né? Não, é muita prepotência ainda eu me intitular ceramista, sei lá. Mas é mais ou menos isso, vocês entendem? Eu vejo que muitas pessoas têm hobbies, elas querem transformar esse hobby em algo profissional. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas requer toda uma estratégia, requer tempo e requer trabalho. Sendo bem objetiva aqui, como é que você pode se organizar um pouco? Como é que a gente pode dar o primeiro passo para ter uma visão mais macro, filtrar isso e ter um direcionamento? Claro que esse vídeo aqui é algo assim um pouco mais rápido, a gente precisaria conversar um pouco mais porque existem muitos casos aí, mas isso daqui com certeza já pode ajudar vocês. Então, em primeiro lugar, você vai se fazer 3 perguntas. Eu separei 3 perguntinhas aqui. A primeira delas é: aonde você está? Onde você está no sentido assim, profissionalmente falando, né? Você hoje em dia é o quê? Você é um artista, você é um designer, você tá no meio do caos? Então você tem que saber onde é que você tá, né? Ou você não está em lugar nenhum, você está desempregado, você ainda é estudante. Então, pergunte-se isso e responda. Segundo lugar, você vai se perguntar: para onde você está indo? Então, essa pergunta é para quem já está ali, já tem um desenvolvimento profissional e, vamos supor, às vezes você é um designer gráfico que quer atuar mais no segmento de ilustração, mas os seus projetos comerciais, aquilo que paga as suas contas, está te levando para um caminho mais, não sei, voltado para branding, por exemplo. E é isso talvez você não quer, não sei, né? Então, comece a entender para onde a sua carreira está indo. Às vezes ela está indo para mais de um caminho diferente também, não tem problema. Então, perceba se essa direção está se afastando muito do seu propósito inicial, do seu objetivo. E aí que vem a terceira pergunta: aonde você quer ir? Aonde você quer estar? Então, assim, no meu exemplo, eu queria muito trabalhar com design de exposições, com expografia, porque eu achei uma área incrível, é algo que eu vi um potencial de mercado, inclusive, mas eu não tinha ali muita experiência na época, então eu fui construindo isso. Eu mirei, foquei, sonhei, inclusive, porque você tem que querer muito, porque dá muito trabalho, e você tem que começar a construir esse tipo de conteúdo, de trabalho, ter experiência para você chegar em determinado ponto. Eu sempre digo que essa questão de se encontrar profissionalmente, ela está muito ligada
com o seu autoconhecimento. Então você tem que se entender, tem que saber muito bem onde é que quem você é, para onde você está indo, o que você quer realmente e não desistir, né? É uma questão de foco. Depois que você respondeu essas perguntas, não precisa responder agora, né? Isso é algo que pode levar um pouquinho mais de tempo. Você vai fazer outra coisa. Você vai pegar todos os seus projetos, tudo que você já fez, de preferência tudo que você já fez na sua vida, se possível, vai listar todos esses projetos, incluindo projetos pessoais dos quais você se orgulha, dos quais te motivam, você gosta, tá? Você vai listar tudo. Se possível, você vai inclusive organizar esse material no seu computador, por exemplo. Organize ele em pastas, coloque ali as imagens, vídeos, textos, sei lá, matérias de jornal, divulgação, feedback de cliente, tudo que você tiver. Você vai começar a organizar ali um dossiê, né? Que vai ser a base para o seu portfólio mais para frente. Mas se você já conseguir listar isso, já está de bom tamanho. Depois é interessante que você organize todo esse trabalho, você vai ter uma visão assim do todo, né? E você vai começar a organizar em sessões. Então você vai começar a identificar ali quais os trabalhos se agrupam, né? Por questões de tema, por questões de técnica, tipos de cliente, áreas dentro de uma macro área, né? Você que vai ter que identificar isso. Aqui no meu caso eu trabalhava com design, minha macro área é design. Eu sempre trabalhei com design de produto, um pouquinho de design gráfico, um pouquinho de aula, um pouquinho de exposição. Então, na verdade, antes de eu ter essas definições, era uma grande salada, era uma super mistura, eu não sabia muito bem onde é que eu estava. Então eu tive que segmentar tudo isso, né? E depois que você segmenta isso, aí vem o terceiro passo, que é você começar a filtrar o que faz sentido e o que não faz sentido. E como é que você vai saber isso? Bom, você vai identificar ali os trabalhos que têm potencial, os trabalhos que têm uma certa qualidade, os trabalhos que te motivam, inclusive, os trabalhos que vão fazer com que você chegue onde você quer chegar. E vão ter trabalhos ali que você vai ter que eliminar por enquanto. Você não vai mostrar eles, você vai ter que guardá-los por um tempo. Não vou falar que você vai jogar fora, óbvio, mas deixa isso de lado por um tempo. E eu sei que acho que esse é o ponto crucial, é onde muitas pessoas se sentem ali perdidas, porque a gente tem apego, a gente morre de apego com os nossos projetos. Os nossos projetos são como se fossem filhos pra gente, então a gente tem que aprender a desapegar. E aí, se falta se falta conteúdo, se falta material numa área específica que você deseja atuar, você vai ter que produzir esse conteúdo. E existem várias formas de fazer isso. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso adiante. Me conta aqui se vocês desejam saber mais dicas e, enfim, a gente pode debater sobre esse assunto. Mas existem formas ali de você criar trabalho sem necessariamente ter clientes, e tá tudo bem, isso é algo super comum também no meio criativo. Você não vai estar mentindo, você não vai estar criando algo fake. Simplesmente você vai estar explorando ali suas habilidades e até exercitando para ver se é isso mesmo que você quer. E a última dica, que é uma das coisas mais importantes, é refaça todo esse processo de tempos em tempos. Isso é super importante, porque a construção de uma carreira, ela não é algo ali linear. Ela não é algo que a gente vai de A a B. Eu falei aqui um pouquinho da minha experiência, e eu garanto para vocês que se a gente conversar daqui a alguns anos, ela pode estar completamente diferente. E eu espero que ela seja completamente diferente, porque isso significa que houve evolução, que houve crescimento, que houve mudança. Então, não se sinta intimidado, não tenha receio de mudar a direção. O importante é você mirar ali onde você quer e aprender a se comunicar de forma clara. Isso é algo que é um processo, é uma coisa que a gente tem que refazer, a gente vai aprendendo, a gente vai equilibrando, dosando essas informações, conectando os projetos que a gente realiza. A gente vai mostrando tudo isso de acordo com a evolução do nosso trabalho, porque isso vai se transformando com o tempo, não tem outro caminho. Bom, gente, então é isso. É importante que você revise seus trabalhos de tempos em tempos, refaça o seu portfólio, reorganize, passando por todas essas etapas aqui que eu falei para você.
porque é um processo, não tem jeito, é uma construção que você está fazendo. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar e eu vejo vocês na próxima, tá bom? Um beijão!